Muito bem, estamos de volta aqui no programa Saúde em Foco, falando sobre psoríase, aqui com a doutora Mariane, dermatologista, e está sendo muito interessante os esclarecimentos que ela está prestando para nós. Doutora Mariane, o diagnóstico diferencial da psoríase com outras doenças de pele que muitas vezes são semelhantes, são desencadeadas por fator emocional e que pode confundir um pouco. Existem vários diagnósticos diferenciais em relação à psoríase, como por exemplo micose, entre outros problemas que aí não tem tanto a influência do estresse. Pensando especificamente em doenças que também podem ser afetadas por essa questão do estresse, nós temos alguns eczemas, então dermatites, a gente pode ter essa associação, alguns tipos de dermatite. Nós temos também o líquen simples crônico, que nós chamamos de que é a neurodermite, né? Então a pessoa, por algum motivo, tem alguma lesão na pele que coça, de tanto ela coçar, aquela lesão vira uma lesão maior, que escama também. E nós temos, além dessas, várias outras doenças de pele relacionadas ao estresse, né? Então, existem muitas situações em que a gente pode descarregar, vamos dizer assim, na pele, literalmente, uma ansiedade, um estresse, algum sintoma em relação à depressão. Por exemplo, existem muitas situações em que a pessoa tem o hábito de se coçar, de mexer, e ela nem se dá conta que ela está manipulando, que ela está coçando, que ela está fazendo feridinha na pele. Então, muitas vezes isso é um sinal, aparece na pele, mas o problema inicial não é na pele, né? Então, é muito importante que a gente tenha essa consciência, porque às vezes o paciente nos procura como especialista, a gente vai tratar o problema da pele, mas as lesões podem voltar porque a causa do problema não foi solucionada. E a própria psoríase, se nós temos no paciente que a gente identifica um componente emocional muito importante, o tratamento da psoríase do ponto de vista dermatológico, ele vai ter um resultado melhor se nós associarmos um tratamento para essa questão desses sintomas ansiosos, né, desse estresse. Então isso é muito importante nós ficarmos atentos a isso. E muitas vezes há uma resistência das pessoas, né, em abordar essa questão, porque nós, às vezes, como eu mencionei, quando a gente fala em estresse, a gente pensa numa pessoa que grita, nervosa, irritada, e isso nem sempre é verdade, na maioria das vezes não é verdade. Às vezes o estresse da pessoa, não necessariamente ela vai ficar irritada, nervosa, pode ser alguma coisa em que ela esteja sofrendo sozinha e acaba repercutindo em outro local. Existem algumas doenças internas que podem ter manifestação na pele. Sim. Poderia dar algum exemplo para nós, já que nós estamos aqui falando, porque muitas vezes uma manifestação da pele de uma lesão pode ser uma doença interna. Sim. E não necessariamente da própria pele. Sim, existem muitas situações, por exemplo, a pessoa que tem doença inflamatória intestinal, doença de Crohn, retocolite ulcerativa, que também é uma doença crônica, ela pode ter lesões de pele em função dessa doença. E não necessariamente próximo à região anal ou em algum local da barriga. A gente pode ter lesão à distância, porque esse tipo de doença também causa uma inflamação crônica no organismo. Problemas de tireoide, então a gente pode ter, por exemplo, queda de cabelo relacionada a problema de tireoide, nós podemos ter lesões na pele relacionada à tireoide. Pessoa que tem hipotireoidismo pode ter um ressecamento excessivo da pele. Então a pele ela é influenciada por alterações de vários órgãos, sim. Nós temos em algumas situações uma manifestação de por exemplo, alguns tipos de câncer. Nós podemos ter manifestação cutânea, que a gente chama isso de manifestação paraneoplásica. O câncer é lá no pulmão e eu tenho uma lesão de pele, à distância, que é como se fosse um sinal de que está acontecendo alguma coisa internamente. Então, existem muitas doenças sistêmicas que não iniciam na pele, mas que acabam
tendo algum sinal na pele de que ela pode estar acontecendo. Isso é uma verdade, né? Isso aí a medicina esclarece muito bem, né? Muitas vezes a lesão, a manifestação de pele, não necessariamente é uma lesão de pele, mas sim de uma doença interna, né? Sim. O fígado, por exemplo, sim. pode manifestar com lesão de pele, né? Inclusive a coloração da pele pode mudar. Isso. Né? Inclusive coceira. Isso é muito frequente nós termos, por exemplo, não ter nenhuma lesão de pele, mas a pessoa ter coceira. Muita coceira, muita coceira, muita coceira. E aí nós temos que ir atrás da causa dessa coceira. E essa coceira às vezes pode ter origem renal, então pode ser um problema no rim, pode ser um problema no fígado, mesmo que não tenha alteração da coloração, só o fato da pessoa ter coceira. Pode ser um problema de tireoide, fígado, rim, como nós já mencionamos, às vezes algum problema hematológico, então algum problema na produção dos glóbulos brancos, dos glóbulos vermelhos, das plaquetas, também pode cursar com coceira. Às vezes a obstrução das vias biliares podem cursar com coceira, então existem várias causas de coceira e às vezes o problema não é na pele, ele aparece como uma coceira na pele, mas nós temos a causa que é em outro local. Na gestante, nós às vezes temos no segundo ou no terceiro trimestre da gestação uma coceira inexplicável que pode ter relação com problema hepático, pode ser pura e simplesmente relacionada à gestação, sem nenhuma causa identificada. Então, existem vários exemplos em que a pele é uma das manifestações de alguma coisa que esteja acontecendo internamente. Por isso eu acho muito importante esse conhecimento clínico, da clínica. Porque a pele não é só estética. Não. Nós temos que saber que o domínio da clínica é fundamental. Porque muitas vezes você está diante de um paciente com uma lesão e muitas vezes ele tem algo muito mais sério. Sim. Né? A dermatologia, hoje até mesmo dando aula na faculdade, eu estava mencionando isso em sala de aula. A dermatologia, ela não nasceu da estética. A estética é um braço da dermatologia. A dermatologia, ela nasceu da sífilis. A sifilografia ela era chamada. Então, a sífilis, que é uma doença que já existe há muito tempo, tem muitas lesões de pele, muita repercussão cutânea e o estudo dessas lesões que começou então a se desenvolver a especialidade. Eu, quando estudante de medicina e depois nos meus estágios, a gente analisava muito as lesões de pele e eu tinha um professor que era muito rigoroso nisso. Ele sempre dizia, cuidado, algo na pele pode estar interno. Sim. Vocês não facilitem, observe bem, analise, vê as características da lesão, onde que ela está localizada, interrogue o paciente, procure saber a história, né? Eu brinco às vezes que não existe uma olhadinha, porque a gente Não também existe. tem o hábito de, tem um problema aqui, vou mostrar, doutora, olha aqui. A gente precisa saber quando que essa lesão começou, quando que ela começou, se foi usado alguma coisa, se tem alguma coisa associada, se o paciente tem problema de saúde, porque tem muitas coisas que podem ter associação. Porque tu vê, hoje nós temos um recrudescimento da sífilis. Sim. E se a gente deixar passar aquela fase de manifestação da pele, as coisas se complicam muito para o paciente. Ela entra num período de latência muito grande, ou seja, a pessoa fica muito tempo sem sintomas, como se não tivesse nada. E mais tarde vem as complicações mais graves da doença. As roséolas sifilíticas, né? Então, a avaliação dermatológica não é só a olhadinha, né? Que a gente brinca, existe todo um contexto que nós precisamos levar em consideração. E eu considero muito a especialidade da dermatologia porque eu acompanhei de perto e vivi uma época em que era muito valorizada. A gente estudava no livro de dermatologia dessa grossura aqui, do Sampaio. Sim, até hoje é referência para os alunos. Lá da universidade. O Sampaio. O Sampaio, eu tenho um livro dele ainda.
Tu vê as fotos em preto e branco, tudo. Inúmeras lesões de peles, dando exemplo. Isso é fundamental. O professor Sebastião Sampaio era professor da USP, faleceu há poucos anos, e ele foi o grande entusiasta da especialidade no Brasil. Então ele é um nome muito consagrado, muito respeitado, não só no Brasil, no mundo todo, porque realmente era um conhecedor profundo da especialidade. Ele amava muito o que ele fazia. Porque eu acho que a especialidade de dermatologia é uma especialidade muito importante. Muito antes da estética, a dermatologia tem o seu valor clínico fundamental. Sim. Entendeu? É como eu falo, a estética é um braço da dermatologia, assim como a cirurgia dermatológica também é um braço da dermatologia, mas a pessoa, para ter um domínio da estética, da cirurgia, ela precisa saber e conhecer a pele. Porque senão é a tu base fica de tratando tudo. ali para estética e por trás está corroendo. E eu já tive muitos casos, infelizmente, no consultório em que o paciente chega para fazer um procedimento estético e ao avaliarmos a pele, nós descobrimos câncer de pele, descobrimos outras coisas. Então, a pele é uma coisa só. Isso. Seja a parte estética ou não, a gente precisa conhecer como a pele funciona. Isso é o básico para nós podermos mexer ali. Muito bem, doutora Mariane. Nós estamos chegando no final do programa. Mas eu queria que tu deixasse a tua mensagem como especialista na área de dermatologia para os nossos telespectadores. Bem, a mensagem que eu deixo em relação à pele é que nós devemos ter um cuidado muito grande com ela, porque é um órgão que está exposto a várias agressões no nosso dia a dia. Então, independente de termos ou não alguma doença de pele, nós temos que cuidar em relação a isso. Falamos o programa quase que todo em relação à psoríase e nessa situação específica nós muitas vezes estimulamos a exposição solar, mas é uma das únicas situações em que nós dermatologistas orientamos essa prática. Então, a mensagem que eu deixo de uma forma geral, pensando em pele, é evitar exposição solar. E se a pessoa tiver psoríase e for orientado pelo seu médico a se expor ao sol para melhorar, tudo bem. Mas de uma forma geral, nós devemos evitar a exposição solar, porque evitando a exposição solar, nós evitamos muitos problemas que podem aparecer lá no futuro, que às vezes agora nós não temos a dimensão do que pode significar, mas lá para frente podem vir problemas mais sérios. Muito bem, o programa foi excelente. Agradeço a tua presença, que foi muito importante para nós, para os nossos telespectadores. A TV Tubá agradece e colocamos à sua disposição para voltar em outra oportunidade. Isso é muito importante para nós. E aos nossos telespectadores, muito obrigado. Até o próximo programa, se Deus quiser.